Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. No mínimo são 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é muito importante pra gente. E eu vou começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre divisão de base, né? Trazendo novidades importantes aqui para você que nos acompanha a respeito dessa pauta que é sempre muito relevante, que sempre a gente aborda, a gente sempre faz questão de abordar aqui no canal. E o Bahia acabou vencendo, né, na modalidade sub-15, na categoria sub-15, o Cruzeiro e faturou aí a Alcance Cup pela Série Prata. Dieguinho marcou o gol de 1-0 do tricolor em Ribeirão Preto. Bahia jogando muitas competições de categorias inferiores, né? Sub-15, sub-13, sub-12, sub-9, botando a molecada realmente para poder jogar, ganhar maturidade e se desenvolver. Essas categorias, inclusive do sub-15 para baixo, né? Principalmente, com muitas caras novas captadas aí. Ultimamente, o Bahia tem investido bastante em divisão de base, em momentos como esse de crise, né? Técnica em campo, onde a gente viveu uma eliminação frustrante e tudo mais. Talvez muitos ouçam falar sobre base e já fiquem revoltados, pé da vida. Mas é sempre importante trazer aqui atualizações, novidades a respeito dessa temática, que, querendo ou não, vai ser o futuro do Bahia. Por mais que hoje o presente traga algumas frustrações e nos decepcione, é o caminho para o futuro, sem sombra de dúvidas. Falando nisso, está aí um exemplo claro e prático disso, que é o nosso querido Cauê Furquim, que entrou em campo mais uma vez e como titular no amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia. Empatou por 1-1 lá em Barranquilla. Ele já vinha sendo aproveitado no primeiro amistoso contra a Colômbia, fez gol e deu assistência. E agora entrou em campo e está voltando em breve para poder reforçar o time do Bahia e ser mais uma peça, mais uma opção. Ele foi muito utilizado na fase de grupos do Campeonato Baiano, trouxe boas perspectivas. Ele deu principalmente, né, da molecada que ganhou a oportunidade, foram os caras que mais chamaram a atenção. E agora, Cauê, que chegou a viajar lá pro jogo de ida da Libertadores, já tá ganhando experiência, vivenciando dia a dia aí com o elenco, com o plantel, com a delegação, deve voltar para quem sabe ser utilizado, inclusive, na final do Campeonato Baiano, caso seja requisitado, tá? Mas tá aí o nosso querido Cauê Furquim, aproveitando a oportunidade que lhe foi dada, né? Del, Juan Pablo e Arthur Jampa, eu sei que o Juan Pablo tá machucado, tá? Mas eles não foram chamados nessa convocatória para o Sub-17 justamente porque estão sendo feitos alguns testes e Cauê aparentemente está sendo aprovado, né, sendo titular nessa equipe. Novidade, gente, promessa do Ceará acerta com o Bahia. Na verdade, a gente já tinha até falado sobre o Ian, se eu não estou enganado, a gente já tinha comentado brevemente sobre ele aqui. Mas é bom trazer a repercussão por lá, né? No Ceará. Fute cearense trouxe a promessa do Ceará acerta com o Bahia aos 14 anos e acordo pode gerar cifras milionárias. Aí fala aí sobre a cria do Bangu, do Jardim União, jovem Ian, que estava no Ceará. Desde 10 anos vai defender o Bahia a partir dessa temporada. Como ainda não pode assinar um contrato profissional por ter 14 anos de idade, o jogador tem um acordo com o Tricolor de Aço por 3 anos e pode gerar até 1 milhão ao Vozão num primeiro momento. Imagine, um moleque de 14 anos já vai ter uma movimentação como essa. Aí quando a gente vai ver nos comentários, né, o primeiro comentário já é incrível como o Ceará não segura suas joias do futebol, não sabe valorizar os bons jogadores da base. E depois muita gente elogiando, né? Muita gente falando bem do moleque aqui. O João Célio chegou até a dizer que, rapaz, eu ouvi falar que esse garoto é diferenciado. Agora o Ceará vai vender por 1 milhão, é isso? Depois, mais tarde, o Bahia vai ganhar muito mais com ele. O Cavalcante, ele até comentou, ou seja, os dois grandes cearenses ainda são pequenos em termos de poder absoluto, não seguram ninguém. Jocélio Fernandes é outro aqui, fala, incrível como o Ceará vende os talentos a troco de bananas, esse menino daqui a pouco lá no Bahia vai ser vendido por 300 milhões. Enfim, gente, é uma nova realidade, novamente, o momento talvez não seja propício, você talvez tenha chateado, tudo mais, mas é uma nova realidade e o Bahia inevitavelmente vai colher frutos com isso, né? Então, boa sorte aí pro Ian, que foi recentemente contratado aí para a equipe sub-15 aí do Bahia com 14 anos de idade. Eu queria falar agora sobre um outro caso muito específico, Felipe Sales, diretor executivo do Jacuipense.
do Jacuipense, ele falou sobre Ranieri, que hoje está no Corinthians, vem se destacando, é titular no Corinthians, ganhou o Copa do Brasil com o Corinthians, e é torcedor do Sport Clube Bahia. Até uma curiosidade, quando ele estava no Jacuipense ainda, antes de vir para Bahia, Ranieri já me seguia, eu tinha visto lá no Instagram, num jogo que o Bahia pegou, o Jacuipense enfrentou o Jacuipense, acho que Ranieri chega até a fazer gol. Eu, por curiosidade, acabei entrando no Instagram dele, vendo assim a marcação em alguma publicação, talvez da TVE, não lembro. E aí vi que ele seguia, aí que eu criei a curiosidade, falei, pô, será que esse cara é torcedor do Bahia e tal? Depois descobri. E aí ele veio pro Bahia, veio pro time em transição. Quando teve a oportunidade foi bem. Eu lembro que tem um jogo contra o Grêmio, que ele faz 7 desarmes, um jogo incrível, assim, quando o interino na época assumiu, ele teve essa chance. Depois não teve mais chance. E aí, eu quero trazer até uma exclusiva que eu tive a oportunidade de apurar sobre essa situação de Ranieri. Eu não vou conseguir lembrar o valor preciso agora, pelo que eu mesmo tive a oportunidade de apurar. Mas Ranieri ganhava uma quantia que eu acho que girava em torno dos 15 mil no Bahia, o próximo disso, nesse processo de transição do time de aspirantes para o time principal. E a proposta para ele se manter no Bahia e ter mais oportunidades dentro do time principal era para receber cerca de 30 a 40 mil. Não era mais que isso, não vou lembrar exatamente quanto, mas não era mais que isso. E na época, eu não quero nem aqui apontar o dedo para Belintani, por exemplo, que é quem estava na época, ou para a gestão da época. Uma série de fatores, o Bahia havia sido rebaixado e tudo mais, não conseguiu manter alguns caras. A decisão foi por não renovar com o Ranieri, pelo que eu apurei. E depois ele acabou vingando. E o Felipe Salles falou um pouco sobre ele. E eu quero trazer aqui para vocês o que foi dito por ele lá no BN na Bola. Ranieri foi um cara de coragem assim absurda. Ranieri estava na Portuguesa de Desportos, emprestado pela Ferroviária de Araraquara. A gente conseguiu fazer um bem bolado ali com a Ferroviária, com a Portuguesa. Ele ganhava 8 mil reais na Portuguesa, veio para ganhar 5 mil no Jacuipense, para a gente projetar ele com um compromisso. Nós tínhamos relação muito boa, né, sempre tivemos, mas na época muito forte com o Bahia, com o Guilherme na época, presidente do Bahia, Guilherme Belintani. E aí a gente tinha um diz, ó, se você for bem no Jacuipense, a gente vai conseguir te inserir no Bahia e lá, se der certo, você segue. Aconteceu exatamente isso. Ele foi bem aqui. Depois a gente emprestou ele para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele melhorou um pouco mais o salário, né? Aí foi para o Bahia. Então, isso tudo a gente projetou, mas é um jogador que saiu de 8 mil para 5 mil e hoje deve estar ganhando perto de pagar pelo menos uns 500 mil hoje no Corinthians, pelo menos. Mas é um jogador que, assim, a gente busca esse perfil. Jogador que é da Bahia, que é baiano, de Baixa Grande, que tem vontade de vencer, tinha vontade de vencer, continua tendo, obviamente, mas na época que quis correr um risco de baixar um pouco, dar um passo para trás para a gente poder projetar. E deu super certo. Foi o jogador que mais rendeu financeiramente para o Jacuipense até hoje. Um jogador que a gente apostou assim, não é um jogador que foi revelado pela base. Nós não formamos Ranieri, mas foi um jogador que nós revelamos, e a gente pode considerar que revelou, porque foi daqui que ele projetou maior. Mas é um jogador que tinha essa vontade, a gente ousa muito também, quando não sai da base, buscar jogadores com esse perfil de encaixe no nosso elenco, que seja jogadores que queiram, de fato, sofrer um pouquinho, como a gente brinca, sofrer um pouquinho aqui, para quem sabe projetar. Então, é um jogador que rendeu para o Jacuipense aproximadamente 4 milhões de reais. Então a gente bancou um ano todo nosso. Tá aí, galera. Legal essa declaração aí, pra gente ter dimensão das camadas, né, no futebol brasileiro, assim, de certa forma, né? Mas importante também para refletirmos. Hoje, talvez, uma oportunidade como essa não fosse desperdiçada, mas naquela ocasião foi. Era um cara que, sim, mostrava já potencial. Não sei se para chegar no nível que chegou, mas mostrava muito potencial para poder render mais. E isso acabou não sendo aproveitado no nível que poderia aqui no Bahia. Foi aproveitado fora. Que essa realidade mude. Eu falei sobre um caso extremo aqui de moleques da base, né? Outra situação, outra realidade, mas que dá para traçar um paralelo aí para não darmos mole em outras ocasiões, como rolou, na minha humilde opinião, nesse caso de Ranieri. Amigos, se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?